Deus seja louvado. Amém. Deus revelou duas palavras que concordam numa só. Efésios 2, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém venha se orgulhar. Ou seja, quer dizer que não vem das obras, para que ninguém venha se inchar. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Romanos 11:6, porquanto, se é pela graça, já não é mais pelas obras. Caso fosse, a graça deixaria de ser graça. Até aqui. Amém. Caros irmãos, o Senhor Deus, em sua misericórdia, veio nos esclarecer e nos fazer conhecer melhor sua graça. Faço um desafio a você. Ouça até o final com muita atenção. Essas palavras trarão uma compreensão clara para você, de uma forma que talvez você ainda nunca tenha ouvido falar. Ou até ouviu falar, mas não entendeu, e você acabou ignorando porque saiu fora do seu quadrado de entendimento, do seu limite de conhecimento, e isso é normal. Quando algo foge do nosso limite de entendimento, acabamos ignorando. Aqui será falado de uma forma que até a criança de colo irá entender. Mas, afinal, o que é a graça de Cristo? A definição de graça, de forma bem resumida e direta, é um favor imerecido, favor sem merecimento. Observe as letras dos hinos a partir de agora, lá tem as respostas, muito mais nas Escrituras. Não cante no automático, cante e leia as Escrituras olhando para o significado espiritual por trás de cada palavra. Veja o hino 257, que diz: ninguém merecia o favor do Senhor, mas Ele, por grande amor, pagou nossa dívida ao Criador. Ou seja, minha salvação está paga com sangue. Eu não preciso pagar mais de nenhuma forma. Não tem nada ao meu alcance que me faça herdar o céu. Minhas obras não são capazes de me dar a salvação. Imagine que você estivesse preso por ter cometido vários crimes, e sua condenação fosse pena de morte. A partir disso, você já é considerado uma pessoa morta. Mas, e se um amigo aparecesse e morresse no meu lugar para que deixassem eu viver livre? Porém, esse meu amigo me deixou um manual de instruções, me dizendo o que é que eu devo fazer, e a condição é que não posso mais fazer o que eu quero. Só vou fazer o que meu amigo mandar, mas meu amigo não quer que eu pague nenhum centavo por essa libertação. Ele não quer nenhuma obra de minha própria iniciativa. A condição dessa nova vida é que eu tenho que morrer para o meu próprio eu, para minhas próprias vontades, e só vou executar o que ele me mandar. Se ele não mandar, eu fico quietinho, não apronto mais nada na minha vida, minha salvação já está garantida. Então, graça é isso. É eu ganhar a salvação de presente. Claro que a graça vai muito além do que nossas mentes podem imaginar, mas, a grosso modo, esse é o significado de graça. Podem pesquisar até no dicionário e Google. É um perdão e um presente sem merecimento. De graça, sem eu ter que pagar mais nada, pois o sangue de Cristo é a única moeda que compra minha salvação. Minhas obras não conseguem pagar e me dá direito de entrar no céu. Somente a graça de Cristo mediante seu sacrifício na cruz. Já está tudo pago. Não tem necessidade de mais nenhuma obra nossa. A obra já foi consumada, já está feita. Mas calma. Se você ainda não entendeu, continue ouvindo com atenção. Tudo vai se encaixar. Você vai entender onde a graça opera e onde as obras também se manifestam. Se não merecemos a salvação, o que merecemos então? Resposta: merecemos lago de fogo. Olhe para dentro de si próprio e veja como é o nosso coração e os nossos pensamentos. Somos cheios de pensamentos pecaminosos, como lascívia, rancor, inveja, frustrações por aquilo que não saiu do nosso jeito, etc. Basta sermos contrariados, que vão se manifestar sentimentos ruins dos quais nem nós mesmos sabemos o que pode sair de dentro de nós. Pregamos o amor, mas se pisar em nosso calo, só Deus para nos segurar. Então, volto à mesma pergunta: o que merecemos? Resposta: não merecemos nada. Somos falíveis e miseráveis.
Por isso Paulo falou em Romanos 7, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero esse faço, miserável homem que sou. Mas, e na prática, como é que a graça de Cristo funciona? Primeiro, vamos fazer uma pergunta muitíssimo importante que vai bugar tudo. Uma pergunta que nunca ninguém parou para pensar na lógica. A pergunta é, se a salvação não é por minhas obras, como é que fica a parte onde está escrito que a fé sem obras é morta em si mesma? Hein? Parece contraditório. Não é mesmo. Mas não tem nada contraditório. Tudo se encaixa perfeitamente. A graça fala da raiz da salvação. As obras falam dos frutos que a graça manifesta em nós, ou seja, fala do que Cristo produz em nós. Como seria isso na prática? É simples. A partir do momento que a pessoa ouviu a palavra, compreendeu e creu em Cristo como sua única forma de salvação por graça, ou seja, por perdão e favor sem merecimento, ao ouvir da palavra de Deus, a fé é gerada, e você decide fazer um pacto de fidelidade através do batismo. O batismo, na prática, é um ato de confissão pública de fé, que você reconhece a graça de Cristo. A partir daí a pessoa tem que se entregar a Cristo diariamente para que Deus possa te transformar gradativamente na imagem de Cristo, para que seja executado o querer e o efetuar de Cristo através de nossa própria vida. Não teremos mais vontade própria. Passamos a fazer somente o que Deus requerer de nós. Então, o que cabe a nós? Nós temos que ficar atentos e sensíveis ao Espírito Santo para que possamos ouvir no coração qual é a intenção, a vontade e o santo querer de Deus e prontos para o atender. Logicamente, se verdadeiramente estivermos com o coração entregue a Cristo, nossas obras serão obras de Cristo, pois agora é Cristo quem governa minhas ações, minhas obras, meus comportamentos, meu caráter. É como se eu fosse um robô de Cristo, sendo controlado por Cristo. Sendo assim, minhas obras serão boas. Não porque eu sou bom, mas porque é Cristo que vive em mim. É Ele quem opera através de mim. Ele executa o seu querer e o efetuar. Segundo sua boa vontade, eu passo a ser um pincel em suas mãos. Passo a ser literalmente uma ferramenta de Cristo, um instrumento soprado e tocado por Cristo. Meu coração passa a bater segundo o coração de Deus, porque agora eu expresso Cristo e de tabela expressa o próprio Deus. Vira uma coisa só, como uma simbiose, numa harmonia de pensamentos e sentimentos ligados e interligados pelo Espírito Santo, como uma teia que liga todos no Pai. Não sou eu mais quem vive, mas Cristo, que vive e flui sua vida através de mim. Assim sendo, as obras serão boas, pois é Cristo quem passa a estar obrando, operando as obras, realizando cada ação minha, nos mínimos detalhes. Eu não faço mais nada, só devo aceitar e renunciar às minhas próprias vontades. Por isso o Pai Nosso já diz: venha o teu reino, ou seja, seu domínio, seu reinado em nossos corações. Ou seja, se tem um rei no trono do meu coração, já não sou eu mais quem toma as decisões. Então seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Vocês entenderam? A salvação não se pode alcançar com as nossas obras próprias, por mérito. Caso contrário, a graça deixaria de ser graça e passaria a ser chamada mérito próprio, capacidade própria ou merecimento. Muitos podem pensar: se for assim, então posso fazer o que eu quiser, já que a salvação não é através das minhas obras. A resposta é não. Não e não. Primeiro, se um grande amigo meu pagasse uma dívida impagável, uma dívida absurda, tão grande, que para o resto da minha vida eu não teria condições de pagar. Pergunto, qual seria minha reação natural? Lógico que seria de gratidão eterna e estaria sempre à disposição do meu amigo. Você canta: mais grato a ti, ó Senhor, quero ser, o meu vero amigo é Jesus. Mas não compreende a profundidade disso no seu coração. Honra a Deus apenas com os lábios, mas o coração não reflete Cristo. Você ainda controla seu coração com seus próprios sentimentos e não deixa Cristo controlar por completo. Por isso você não compreende certos processos difíceis da vida.
Mas Deus veio hoje com misericórdia para te fazer entender de uma vez por todas o que é graça. Segundo, a graça não é um cheque em branco que permite você fazer o que quiser. Lembra que, uma vez que entregamos verdadeiramente todo o nosso ser a Cristo, minhas vontades não apita mais nada. É a vontade de Cristo quem passa a dominar minha vida. Assim, aparecerão os frutos da graça em mim. Mas não sou eu quem está fazendo as obras. É Cristo quem está fluindo através de mim. Se eu fizer alguma coisa por conta própria, na minha boa intenção de fazer o bem, minhas obras serão obras vãs e vazias. Ainda poderei estar contrariando o Senhor Deus. A obra é de Deus, portanto, é Ele quem faz tudo, não sou eu. Romanos 11:36. Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Isaías falou que nossas obras são como trapo de imundícia. Esse trapo de imundícia da época de Isaías eram roupas velhas que não prestavam mais e eram usadas como panos durante o período menstrual das mulheres. Paulo disse que era miserável por não conseguir fazer o bem. Em Jó, capítulo 15, verso 15, diz que nem o céu é puro aos olhos de Deus. Te pergunto, você se acha melhor que Isaías e Paulo? Ainda acha que suas próprias obras têm valor para a salvação? Logicamente que não. As obras são inerentes à graça, está embutido. A graça existe sem obras e ela continua perfeita para salvar, mas as obras não existem sem a dependência da graça. Pois é Cristo quem está me manipulando, controlando e me guiando no que deve ser feito. Alguém pode pensar, se é assim tão fácil, posso usar o que eu quiser, posso fazer o que eu quiser, pois minha salvação não depende de minhas obras. A resposta é bem simples. Se é Cristo quem verdadeiramente governa sua vida, você vai usar o que Cristo quer e não o que você quer. Filipenses 2:13. Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Cristo não morreu para nos deixar confortáveis no pecado, mas para nos libertar dele. Portanto, a partir de agora, entenda uma coisa, de uma vez por todas. Não adianta nada você ser um legalista, conhecer e cumprir todos os protocolos e rituais religiosos, saber toda a tradição, ter nascido em lar cristão, ter muitos anos de crente, recitar a Bíblia decorada, conhecer todos os hinos e não faltar a nenhum culto. Tudo isso é apenas desempenho religioso, é religião morta e vazia. O que precisamos, definitivamente, é deixar Cristo transformar nossa mente e nosso coração. Todos os dias, temos que nos arrepender de nossas obras más, de nossos maus pensamentos, de nosso mau comportamento, de nosso mau caráter. Temos que produzir frutos de arrependimento para sermos justificados por Deus. A maioria acha que por não matar, não roubar, não adulterar e não faltar aos cultos, já está com a salvação garantida. Mas a resposta é não. Você só cumpre ritual religioso. Religião morta que não produz transformação e renovação da mente, segundo Romanos capítulo 12. Você fica nessa sua mente engessada, quadrada e limitada. E como os fariseus que zelavam pela doutrina de Moisés, você também zela por tradições e verdades institucionais, defendendo com unhas e dentes costumes que não têm alinhamento bíblico, mas achando que está na verdadeira graça. Essa cegueira por cumprir protocolos e rituais religiosos, como os fariseus faziam, te afastam inconscientemente da graça de Cristo. Pois, você continua sendo a mesma pessoa, com os mesmos hábitos sem ter a mente e o coração transformados. E por assim continuar, você não consegue experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você conhece a palavra, mas não experimentou ainda. É como uma comida que você conhece os ingredientes, mas ainda não experimentou o prato. Meus irmãos, a palavra de Deus é leve e suave, joga fora todo o peso de tradições antigas, protocolos religiosos exagerados e venham experimentar a verdadeira palavra de Deus nas Escrituras. Saboreiam, se banham e sejam libertos dos protocolos religiosos para viver para Cristo, nosso amigo Salvador.
Muitos vão chegar no dia do juízo com sinceridade e vão falar sobre todo o desempenho espiritual que tiveram na terra, dizendo: Senhor, eu não pequei, eu não adulterei, não faltei nenhum culto. Eu preguei, profetizei, expulsei demônios, fiz muitas maravilhas em teu nome. O Senhor dirá: Nunca vos conheci, vós que praticais iniquidades. Iniquidade significa um julgamento errado das coisas espirituais, um discernimento em que você acha que está fazendo o certo, mas, para Deus, você está errado no seu entendimento. Está julgando errado como as coisas espirituais funcionam. Davi pediu para Deus afastar dele a iniquidade e criar um coração puro. Por que um coração puro? Porque em Jeremias 17, verso 9 diz: Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Vai aqui 2 termos que vai facilitar nossa vida, nosso entendimento. Primeiro, equidade. Significa uma justiça justa e reta. 45 de Salmos, verso 6 fala sobre a justiça do reino de Deus. Fala que seu cetro é de equidade. Segundo, iniquidade. Iniquidade é o contrário da equidade, significa um julgamento errado das coisas, inclusive da doutrina, mas a pessoa acha que está fazendo o certo, por achar que sabe interpretar legalmente as Escrituras, assim como os fariseus faziam. Iniquidade espiritual é cometida de forma legalista. Os fariseus eram doutores da lei, especialistas da lei, sabiam tudo decorado, as escrituras e os rituais religiosos. Eles eram a elite intelectual religiosa, eram uma alta cúpula ministerial que interpretavam a lei, rigorosos na observância dos mandamentos e das tradições orais. O ministério sacerdotal focavam apenas nos rituais de sacrifícios, já os fariseus focavam em pregar e ensinar o povo nas sinagogas, ou seja, nas igrejas, eram quem aplicava os ensinamentos na prática. Por isso ficou registrado nas Escrituras tantas provocações dos fariseus para com Cristo. Então, irmãos, hoje, todos que ainda acham que precisa de obras, de currículo bom diante de Deus para ter a salvação, são legalistas iguais aos fariseus. Achar que a salvação se conquista por obras é viver o legalismo dos fariseus, esquecendo que fomos salvos puramente pela graça. Confiar nas obras para a salvação é a essência do farisaísmo. A salvação é graça, não mérito. Não se comporte como um fariseu moderno, que ostenta suas próprias obras achando que pode conquistar a salvação. Sejam transformados por essas palavras que vêm de Deus. Ainda é tempo de arrependimento genuíno, com o coração quebrantado se sentindo um miserável. Leiam a parábola do publicano e do fariseu, que foram ao templo orar. O fariseu na aparência era bem crentão, rigorosamente dentro da doutrina. Fazia tudo certinho, cumpria à risca os rituais religiosos e orava se orgulhando de sua conduta ilibada, por ser bem crente e cumprir todos os protocolos religiosos. Já o publicano de longe nem olhou para o céu, de cabeça baixa, batia no peito, com coração quebrantado, somente pediu misericórdia a Deus, reconhecendo que era pecador. Cristo disse que só o publicano foi justificado. Então, a oração do publicano todos os dias tem que ser a nossa oração também. Todos os dias devemos cair com a boca ao pó, confessar nossos pecados, pedir perdão por cada ação, cada palavra, cada pensamento, cada raiva, cada olhar, cada silêncio e cada expressão desalinhadas com o coração de Deus, para que Deus possa nos justificar. A meta da nossa transformação é chegar à imagem de Cristo, é expressar Cristo em cada comportamento, com humildade, caridade, mansidão, temperança, longanimidade e todos os frutos do Espírito. É olhar para você mesmo e não ver mais você. Enxergar somente Cristo. Em não renunciar a si mesmo e ter o coração transformado por Cristo, pode ter cumprido todos os rituais e protocolos religiosos, pode ter visto e feito obras astronômicas, mas no céu não entra. Concluímos de forma clara e transparente que a graça não é uma instituição. Graça é a manifestação da misericórdia e do caráter de Deus por meio de Cristo. É algo tão sublime que não há palavras para expressar.
Estamos chegando ao final da exortação dessa palavra. Vamos falar da parábola da videira. O que acontece se nós, por conta própria, com a obra de nosso trabalho, pegar galhos carregados de uva, de outro pé de uva, e colar com cola os galhos no tronco de outra videira, ou seja, de outro pé de uva diferente? Logicamente os galhos vão murchar e as uvas vão estragar, pois não estão verdadeiramente ligados na videira. A seiva não passam para os galhos. Veja que os galhos têm uvas. As uvas são frutos que simbolizam as obras, mas as obras não se sustentam, pois não têm nutrição da videira e não são obras dessa videira. Cristo é a videira. Nós não éramos seus galhos, estávamos mortos, fomos enxertados na videira por graça, sem merecer. Agora a seiva de Cristo corre em nós e nos dá vida. Portanto, as obras que são os frutos vão aparecer naturalmente, pois é a videira quem está fluindo sua vida em nós e produzindo as obras. Sem Ele, nós como galhos não somos nada. Sem Ele nada podemos fazer. Ele é quem produz em nós o querer e o efetuar. O Senhor Deus é revelação e Ele está pronto para se revelar nas Escrituras para qualquer pessoa sem intermediários, sem pastor, sem presbítero, sem ancião, sem cooperador, sem qualquer figura de sacerdote no meio do caminho. Cristo é o único que está entre nós e Deus. É só nós entrarmos em oração ou comunhão em nosso secreto e pedir a Deus com sinceridade e humildade, sem palavras bem elaboradas, seja natural e sem protocolos religiosos. Deus não se atenta para palavras bem elaboradas. Palavras bonitas não comovem Deus. Deus se atenta para a postura sincera do sentimento do nosso coração. Por isso, de nada adianta a quantidade que você ora, que você congrega, etc. Apenas uma frase simples dirigida a Deus com profunda humildade e sinceridade vale mais que 1000 palavras. Peça a Deus: Deus, mostre-me o que não estou vendo. Esse é o ponto de virada. É o momento em que você decide se vai permanecer na cegueira confortável ou se vai buscar a visão transformadora. Saiba que Deus é revelação e verdade absoluta. Você não pode ver a verdade e permanecer o mesmo. Você não pode conhecer a vontade de Deus e continuar fazendo a sua própria vontade. Você não pode receber luz e escolher permanecer nas trevas. Esteja preparado para abandonar comportamentos que você amava. Esteja preparado para morrer para si mesmo. Porque essa é a essência do Evangelho. Morrer para viver, perder para ganhar, esvaziar para ser cheio, se humilhar para ser exaltado. É servir e ser o menor para ser grande, ser fraco para ser forte, ser o último para ser o primeiro. Para ser grande, Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Mateus 16:24. Na graça, negar a si mesmo não é uma sugestão, é uma exigência, não é opcional, é fundamental. Porque enquanto você estiver no trono da sua vida, Deus não pode estar. Enquanto você estiver no controle, Ele não estará. E sem Ele no controle, você nunca vai experimentar a plenitude do que Ele tem para você. Mas, quando você se rende, quando você desce do trono e entrega a coroa a Ele, algo glorioso acontece. Você finalmente descansa. Porque você não foi criado para carregar o peso de controlar a sua vida. Você foi criado para depender completamente de Deus. E, nessa dependência, você encontra força. Nessa rendição, você encontra liberdade. Nessa morte, você encontra vida. Então, Deus começa a lhe mostrar coisas que você nunca imaginou. Ele abre os olhos do seu entendimento, remove as escamas da cegueira espiritual e revela os seus planos, os seus propósitos e os seus caminhos. E você percebe que tudo o que estava buscando esteve nele o tempo todo. Tudo o que precisamos já está preparado. Deus sabe de tudo o que precisamos, mesmo quando estamos confusos, mesmo quando tudo parece caótico. Ele tem um plano, e o plano dele é bom. Não é fácil, mas é bom. Não é indolor, mas é redentor. Não é imediato, mas é perfeito. Porque Deus não trabalha com pressa, mas com precisão e perfeição. Ele não molda você de uma hora para outra. Ele o molda dia após dia, pedaço por pedaço, camada por camada, até que você reflita a imagem de Cristo.
E nesse processo, ele vai lhe mostrar muitas coisas. Algumas vão alegrá-lo, outras vão quebrantá-lo. Algumas vão motivá-lo, outras vão humilhá-lo, mas todas vão transformá-lo. Porque toda revelação verdadeira produz transformação. Toda verdade aplicada gera mudança. E Deus não para até que a obra esteja completa. A obra não depende de nós, depende somente dele. O querer e o efetuar em relação às obras são dele. A nossa parte é apenas permanecer disponíveis, permanecer rendidos, permanecer humildes e obedientes. No final da jornada, quando olharmos para trás, compreenderemos que cada dor, cada processo e cada quebrantamento tinham um motivo, tinham um propósito. Toda transformação acontece no nível dos sentimentos do coração, da alma, que é o nosso emocional, a central das emoções, para nos tornar puros nos sentimentos, cheios de caridade, temperados e equilibrados. Mas, se você está acostumado com pregações motivacionais, aquelas pregações que massageiam e bajulam a sua vaidade e o seu orgulho, pregações que carimbam as suas vontades, pregações que dizem que você vai andar no cavalo do rei, que o gigante vai cair, que Deus vai colocá-lo por cabeça e não por cauda, que vai cair o cavalo e o cavaleiro. Se você espera apenas pregações nesse sentido, você não compreendeu nada da graça de Cristo. Finalizamos aqui esta palavra com uma pergunta importantíssima, para que possamos nos autoanalisar. Se alguém, de forma secreta, sem que você soubesse, passasse alguns dias observando você, vendo cada decisão que toma, cada conversa que tem, cada pensamento que alimenta, cada hábito que mantém e cada relacionamento que cultiva, esse observador veria evidências de que Cristo governa a sua vida, de que realmente Ele vive em você. Ou veria alguém que sabe usar a linguagem cristã, que sabe cumprir os protocolos religiosos, mas vive segundo os seus próprios termos e a sua própria vontade. A resposta a sua própria consciência já sabe. Afinal, não há como você mentir para si mesmo. Essa é a palavra. Deus seja louvado. Amém.